Boa noite, igreja. Como é bom, né? A gente estar junto. Quantos aqui têm sido abençoados nesse dia? Até o Dudu, que chegou agora. Muito bom. Agora a gente vai ter um momento muito, muito esperado, que vai ser uma bênção. É um momento aqui de louvor e oração, em que nós vamos juntos como igreja exaltar o nosso Senhor, buscar Ele juntos e vamos testemunhar da presença manifesta dEle aqui, juntos. Apocalipse 5 diz o seguinte: Então eu vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então eu olhei e eu ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes, os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Isso aqui é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de ter nas mãos o destino do cosmos. Mas Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, Ele conquistou isso ao morrer naquela cruz. E hoje Ele está com toda a legalidade para governar o universo. E Ele é digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Essa é a realidade de hoje que nós estamos vivendo, amém, irmãos? Graças a Deus. Então vamos começar adorando ao nosso Senhor.
nosso Deus, Ele está aqui e Ele quer ministrar o seu coração. Então faça uma oração agora, falando: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Nós temos um Deus que está aqui tão perto e que nos ama tanto. Fala para Ele o quanto você quer se achegar na presença dEle, como filho amado. Abra o seu coração, em nome de Jesus. Vamos sentar, irmãos. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Um leproso naquele tempo, aliás, qualquer leproso daquele tempo tinha uma frase. Frase essa que era composta de uma única palavra. Frase pronta, que eles usavam sempre. Eles diziam: imundo, 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 imundo. Esse era o alerta que ele tinha que dar para todos aqueles que se aproximavam dele. A pior das doenças que alguém podia ter naquele tempo, ainda que fisicamente essa doença não fosse mortal, ela representava a morte em todas as outras áreas da sua vida. Na saúde era uma morte também. O corpo se tornava insensível, ele ia apodrecendo a partir das extremidades. Alguns ficavam sem os dedos, outros sem as orelhas, outros sem o nariz. Também era uma morte do ponto de vista das emoções, porque a pessoa ia ficando desfigurada, com uma aparência horrível, era desprezada por todos. Uma das primeiras providências era jogar fora todos os espelhos que porventura possuísse. Uma morte social também, porque ele passava a ser proibido de conviver com os demais saudáveis. Ele tinha que morar do lado de fora da cidade, não podia mais conviver com todos, vivia isolado, a solidão era a sua grande companhia. E agora, principalmente, o leproso, ele experimentava a morte espiritual de maneira muito triste. Ele era totalmente excluído da vida religiosa. Ele não podia participar de nenhuma cerimônia religiosa do seu tempo. Aliás, participar por quê? Se aquela doença carregava em si a pecha de alguém amaldiçoado por Deus. Quando ele dizia imundo, imundo, é para que as outras pessoas tivessem a chance de desviar do caminho dele, para não serem contaminados. Agora, o pior do que ele dizer imundo para as pessoas, era a palavra que ele usava para referir-se a si mesmo. Quando ele dizia isso, ele estava dizendo para si: eu sou imundo, eu sou aquele
sobre quem Deus descarregou a sua ira. Eu sou alguém afastado de Deus. Eu sou alguém para quem Deus deu as suas costas. Essa era a situação do leproso. A lepra era o símbolo do pecado. E o pecado, nós sabemos, segundo as Escrituras, é o que nos separa de Deus. Porque Deus é todo santo, justo e bom. Ele não tolera o pecado. É um grande erro a gente achar que por Deus ser amor, Ele vai ser um ser bonzinho, que vai tolerar o pecado em nossas vidas. E a Bíblia deixa muito claro: o pecado faz separação entre nós e Deus. Então era assim a vida de um leproso. Encontrava alguém, ele gritava: imundo, imundo, toma cuidado, porque aqui diante de você está um imundo, um pecador. E então o texto em Mateus, que eu acabei de ler, Mateus 8, fala de Jesus com uma grande multidão. Ele desce do monte e aquela multidão o acompanha. E então, quando a multidão estava vindo na direção dele, certamente, seguindo o protocolo religioso da época, ele gritou: imundo, imundo. Nós não sabemos quantas vezes ele gritou, porque apesar dele ficar gritando imundo, a multidão continuava vindo na sua direção. E era dever dele, porque ele corria o risco de ser apedrejado por não alertar. Só que a multidão não estava prestando atenção. A multidão estava envolvida demais com Jesus. A multidão estava encantada com Jesus, porque Jesus faz isso. Jesus encanta, Jesus atrai. E então, em algum momento, nós não sabemos que momento, aquele homem tomado de lepra, ele percebe que aquele de quem ele ouvira falar, Jesus, estava no meio daquela multidão. E aquele homem, ele é tomado por uma força que o faz quebrar todos os protocolos que ele sempre obedeceu, manter distância do povo e gritar: imundo, imundo. Ele para de gritar imundo. Ele comete a loucura de correr na direção de Jesus e daquela multidão, correndo o risco de ser apedrejado. Mas havia uma força, uma atração que o levou para isso. Além dele deixar de gritar imundo, ele dirigiu a sua palavra para o grande mestre Jesus. Ele se prostra, o adora. E ele ousa a dizer o seguinte: Senhor, se quiseres, pode purificar. Se quiseres, porque ele sabia, a essa altura ele sabia, aquele Jesus não era um simples mestre, ele era Deus. Ele não disse: se tu podes, purifica. Não, é se quiseres, porque eu sei que ele pode. Ele não se conteve, porque ele sabia: esse homem pode purificar. Ele pode. A questão é: Jesus quer purificar? Será que quando o mundo inteiro me despreza, será que, sendo que o próprio Deus descarregou sua ira em mim e me deu essa doença, ainda Ele vai querer me purificar? Me chama a atenção que ele não pediu: Senhor, se quiseres, podes curar-me. O Senhor pode curar porque a minha vida é uma desgraça, porque minha esposa já não olha mais para mim, me abandonou, eu já não me suporto, eu já não sei quanto tempo eu não olho para o espelho, porque eu estou desfigurado, porque eu não aguento mais ter como companhia apenas a sombra, a minha vida é solitária, ela é triste. Ele não pede a cura, porque se Jesus o curasse, ele estava resolvido de tudo.
A vida dele ia mudar, tudo ia mudar. Mas nesse tempo todo de isolamento, nesse tempo todo de sofrimento, ele concluiu o seguinte: de todas as desgraças que ele vivia, a maior de todas era que ele estava afastado de Deus. O pedido dele, a esperança dele, ela era pela purificação. Essa palavra, ela é totalmente religiosa. No Antigo Testamento, Moisés deixou claro que havia o puro e o impuro. O impuro é aquele que não podia chegar à presença de Deus. O impuro é aquele que estava afastado de Deus. E esse homem aqui, ele não estava nas prioridades que ele tinha na vida. Não era ter um corpo bonito, não era poder trabalhar, não era poder conviver com as pessoas. De alguma maneira, para ele o que realmente importava era Deus. Porque se Jesus o purificasse, ainda que a purificação implicaria, por consequência, na cura física, as palavras dele eram: se quiseres, podes purificar. Eu quero é Deus. Deus era o anseio maior de sua alma. Aquele homem que ninguém podia tocar, porque qualquer um que tocasse num leproso ficaria impuro. Alguém que não sabia o que era um toque, um beijo, um abraço, um afago. Alguém que esqueceu a suavidade do toque amoroso de um outro ser humano. Quando ele chega diante de Jesus, para surpresa dele, antes mesmo de Jesus responder, Jesus o toca. As mãos santas de Jesus tocam aquele leproso. Eu não sei que tipo de choque ele experimentou no corpo dele, que emoções tomaram conta do seu ser. Jesus toca, e dos lábios de Jesus saem as palavras que ficaram para sempre gravadas na sua alma. Jesus responde para ele simplesmente: quero, seja purificado. Jesus, ele tem o poder de purificar o pecador do seu pecado, e mais, ele tem o desejo de purificar. 1 João 7: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Somente Jesus pode. Ninguém pode. Não há penitência neste mundo que possa purificar o nosso pecado. Não há esforço humano que nos leve a conquistar a purificação do nosso pecado. É somente Jesus, através do seu sangue. E como é que eu faço para que essa purificação chegue até mim? 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, a palavra de Deus para mim e para você, Ele é fiel e justo, para quê, irmãos? Mais uma vez, olha, purificar de toda a injustiça. Que tipo de impureza tem impedido você de desfrutar de liberdade na presença de Deus? Que tipo de impureza tem roubado a alegria da sua vida? Hoje de manhã, quem esteve nas ministrações, a gente viu sobre
Alguns aqui, pelo menos os adultos, falaram sobre aquilo que é visível na copa das árvores, o invisível nas raízes. As verdades que são verdades aos olhos das pessoas e aquelas que somente nós sabemos. Aquilo que ninguém vê, mas nos afeta e enfeia as nossas vidas. Aquilo que a Bíblia chama de pecado. A única maneira da gente desfrutar da plena liberdade como filhos de Deus, na presença de Deus, é sendo puros na presença do Senhor. Uma pureza que não é intrínseca nossa, é uma pureza que é dada por Jesus. Eu quero nessa noite orar juntamente com vocês. Eu quero pensar em duas grandes áreas de impureza que têm atrapalhado muitos. E eu já vi gente com a maior cara de crente do mundo, com comportamento de crente, com vocabulário de crente, servindo na igreja como crente, mas tendo uma vida interior destruída. E quando eles abrem o coração no gabinete pastoral, a gente descobre coisas tristes. E eu quero pensar em duas grandes áreas. Quero pensar naqueles pecados do passado, que apesar de terem sido cometidos lá atrás, ainda dominam a sua mente. São pecados que são como que ganchos através do qual o nosso adversário acusa e te leva a ter uma vida derrotada. São acusações por aquilo que fez. São setas que continuam acusando e falando coisas que te entristecem na sua mente. 1 ano, 10 anos, semana passada, não importa. Parece que aquilo continua presente hoje. Jesus pode purificar disso aí. E nós vamos orar por isso aí. Feche os seus olhos. Aqueles que têm tido problema nesse sentido, sabe, na mente, acusações que vêm, coisas lá de trás. Você pode, a exemplo desse leproso, prostrar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, aliás, você não precisa nem mais dizer, porque a palavra deixou claro. Jesus quer. A palavra de Deus nos orienta a isso. Então esse aqui é um mundo, é uma área de purificação que a gente precisa na mente, sobretudo na mente. Uma outra são pecados presentes que você sabe. Não precisa falar para ninguém, você sabe. Coisas que têm se arrastado. Satanás tem dominado essas áreas. E você não quer mais isso. Porque se quisesse, nem estaria aqui. Talvez não tenha tido forças. Talvez você até fale assim: essa área não adianta. Eu já tenho sido derrotado já há muito tempo. Se você está no primeiro grupo, tem qualquer coisa do passado, mentiras do diabo que tem te atormentado às vezes, e faz você acreditar que é um impuro. Então você vai orar agora em nome de Jesus, e vai colocar a sua mão sobre a sua própria testa, convidando Jesus a fazer uma limpeza na sua mente. O Senhor está no meio de nós, o Espírito Santo está neste lugar, porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. O Senhor, Ele está aqui, e nós queremos convidar para que Ele faça uma limpeza. Se Ele fala purificar, é purificar, não vai sobrar nada.
é uma limpeza para te dar aquela leveza. Se você está no segundo grupo, tem algum pecado que ainda te atormenta, você tem sido derrotado, e você sabe disso, coloca a mão sobre o seu coração, e nós vamos apresentar para o Senhor. Eu vou estar orando, mãos sobre a testa, mãos sobre o coração, e nós vamos clamar para aquele que quer purificar, e aquele que proporcionou o remédio para essa purificação, que é o seu próprio sangue. Jesus derramou o seu sangue eficaz na cruz, e é este sangue, através desse sangue, que o Senhor vai nos purificar de todo pecado, na mente, no coração, no nosso ser. O Senhor resiste aos soberbos, contudo concede graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e Ele é que vai agir, é Ele que vai justificar. Coloque a sua mão agora onde você necessita. Eu vou estar orando em nome de Jesus. Pai Santo, Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor está aqui neste lugar, porque é a igreja de Jesus que aqui se reúne. Eu clamo em nome de Jesus, juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs, fiados naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, e nós queremos ver o Senhor. Pai, aqueles que estão, ó Deus, sofrendo acusações, aqueles que são atormentados pelo passado, o passado lhes assombra, ó Deus, as mentiras que Satanás tenta imprimir no coração, ó Deus, fica atormentando a mente. Senhor, purifica mais uma vez esse que está confessando diante de Ti. Talvez já confessou no passado, mas aquilo ainda atormenta, e torna a confessar, ó Deus, na Tua presença, debaixo da revelação da Tua palavra, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purifica a sua mente agora, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Espírito Santo possa confirmar essa purificação, esse perdão. Ó Deus, que o Espírito Santo venha tocar, Senhor, na sua mente. Venha, Senhor, ó Deus, até mesmo infiltrar nos seus neurônios, ó Pai. Senhor, afetar suas sinapses, todas as relações neurais, ó Deus, de modo que aquilo que ficou no passado, ó Deus, seja entendido como algo debaixo do sangue de Jesus. Deus, em nome de Jesus, confirma, Senhor. Oh Deus, confirma também esse perdão para aqueles que estão arrastando pecados. O Senhor sabe. Oh Deus, ninguém tem orgulho disso. São cadeias e grilhões que nessa noite, por causa da confissão, ó Deus, por causa da Tua palavra e da ação do Espírito Santo, estão sendo quebradas em nome de Jesus. O poder do pecado, Senhor, não está mais sobre nós, porque nós aqui estamos debaixo do poder do Espírito Santo. Nós podemos desfrutar da gloriosa liberdade que têm os filhos de Deus. Então, meu Deus, confirma também para esses o perdão que somente o Senhor pode dar, para que mais uma vez, purificados pelo Senhor, possamos desfrutar da alegria que somente os Teus filhos podem. Louvado seja o Senhor.
exaltado seja o teu santo nome. Reconhecemos a tua santa presença no meio de nós. Vamos colocar de pé. sabe a sede de cada um neste lugar. Sim, Senhor. O Senhor está ouvindo o clamor da sua igreja nessa noite. Essa obra somente o Senhor pode fazer. E obrigado porque o Senhor quer fazer. Aleluias. Vai tomando, Senhor.
meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. És a fonte, Senhor.
Senhor é o Deus que foge totalmente da nossa compreensão, mas ao mesmo tempo nos permite experimentar coisas tão incríveis na Sua presença, e nós nos maravilhamos na Sua presença, Pai, porque o Senhor é um Deus tão grande, mas também um Deus tão perto. Seja exaltado, Deus, acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, Pai. Amém, amém.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Dos reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde foi o amor pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Defende-me, ó Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, grande e o pequeno, levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores e dize à minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me, retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia quando o anjo do Senhor os perseguir, já que sem motivo preparam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim. Que a ruína sobrevenha de surpresa, sejam presos pela armadilha que prepararam, caia na cova que caíram, para sua própria ruína. Então a minha alma exultará no Senhor e regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre as coisas de que nada sei. Eles me retribuem bem com mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum, recolhi-me em oração, saí vagueando e pranteando como um amigo ou um irmão.
Eu me prostrei enlutado como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu soubesse, juntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar, como ímpios caçoando do meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permita que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada riem de mim e me acusam. Nós vimos, nós sabemos de tudo. Tu viste, Senhor, não fiques calado, não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça, defende a minha causa, meu Deus, o Senhor. Senhor, meu Deus, Tu és justo, faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, era isso que queríamos, e nem que digam, acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos aqueles que se divirtam à custa do meu sofrimento. Alegrem-se, cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim. Cantem de alegria e regozijo todos aqueles que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Tantas coisas nos distraem do louvor, da glória do nosso Senhor. E a nossa vida existe para exaltar o nome dEle. Muitas vezes a gente olha ao redor e vê tantos inimigos, tantas coisas, às vezes nossos próprios pensamentos, nossas próprias falsas convicções. Que todas essas coisas sejam humilhadas diante do Deus que a gente louva, diante do Deus a quem a gente cantou. Que nada sobre em nossos corações, apenas o louvor ao nosso Senhor. Que, como Davi falou, nós possamos cantar de alegria e de regozijo, porque Deus, Ele nos protege, Ele tem prazer no nosso bem-estar. Que a nossa língua proclame a justiça dEle e o louvor dEle o dia inteiro. Como nós cantamos aqui, não seja simplesmente um momento, mas todo o nosso viver. Que a gente sempre possa saber para onde olhar e com os olhos fixos continuar em adoração. Salmo 33 também diz: esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como em ti está a nossa esperança. Não vamos deixar nunca a nossa esperança largada, Senhor. Nem os nossos olhos, nem as nossas mãos, nem a nossa ação, nem o nosso coração. Que a nossa fé possa ser reforçada. Que o Senhor não simplesmente importe, mas que Ele seja a fonte da nossa vida, nosso propósito contínuo. Que esse louvor seja um coro maravilhoso ao Senhor, que suba com prazer ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso é o Teu nome, exaltado em todas as nações, nos céus e na terra é o Senhor. Nós Te agradecemos porque nós temos o privilégio de Te louvar, de Te adorar e reunirmos como igreja para ouvirmos também dos nossos irmãos dizerem palavras de louvor, de adoração, palavras que mal descrevem a Tua majestade, mas o Senhor nos permite Te encontrar e Te revela em nós. Te mostra, Senhor, no nosso meio com a Tua presença majestosa, com Teu Espírito, Senhor, nos conduz e nos permite Te ver. Ó Senhor, nós Te agradecemos e nós queremos viver em contínuo louvor. Nos ajuda a cada dia, não apenas orientando nossos passos, mas dando motivação para os nossos corações, porque o Senhor vai à nossa frente e brilha diante de nós. Que nós possamos viver constantemente com esperança em Ti, e não simplesmente esperança de sermos livrados do sofrimento, mas esperança de vermos a Tua glória no nosso meio, de vermos o Senhor agir não apenas na eternidade, mas já aqui, para que a gente possa proclamar das Tuas obras de justiça. Nos permite, ó Senhor, continuar em pleno louvor. Nós Te agradecemos porque nossos corações são enchidos e porque nós podemos ser levados adiante, porque o Senhor é o nosso Deus e sempre será o nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Como é bom nós estarmos reunidos diante do nosso Senhor, que a gente possa continuar tendo tempo de louvor, de oração diante do nosso Deus.
Mas Deus também nos permite ter tempos de comunhão. Então agora nós vamos ter um chá especial, nós vamos ter uma fogueira que o nosso irmão Daniel preparou. E a gente pede ajuda também do pessoal, levar umas cadeiras, as mesas, as coisas do chá. Mas como é bom, vamos continuar também adorando nosso Senhor nesse tempo de comunhão.